Bom, vamos lá. Começando aqui nosso segundo vídeo do canal. Eu juro que eu tentei fazer uma live, né? Fazer ao vivo. Mas parece que o YouTube tem algumas restrições para canais novos, né? De, de criação de live, né? De fazer live. Então, eu estou tentando ver essa questão, vou tentar resolver para que nos próximos domingos aí a gente consiga fazer as nossas lives, né? Então a gente vai continuar nesse modus operandi, onde eu gravo vídeo, logo em seguida eu já posto ele aqui no canal. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação importante. Bom, acho que é isso, né? Começando o canal aí, então não tem muita coisa que falar. É só ir para o conteúdo, né? Bom, como eu falei no primeiro vídeo, então estou desenvolvendo aqui um game do zero, tá? Absolutamente do zero. Na verdade, assim, o game em si, ele é de uma ideia que eu estou hoje tentando buildar, né, do zero, né? Então, já é um jogo que eu já tenho os conceitos do jogo, as regras do jogo, vamos dizer assim, a dinâmica do jogo. E deixa eu colocar esse celular aqui mais perto de mim para não ficar olhando para cima. Vai me dar um torcicolos aqui depois. Deixa eu ver se tá bom aqui. É que fica muito perto do meu rosto, né? Mas tá bom. Vou colocar o pezinho aqui. Muito bem. Então, assim, não é um jogo que eu estou criando do zero. Com relação às suas regras, né? Com relação às suas dinâmicas, né? É um jogo que eu já tinha pensado, né, antes. Inclusive, eu cheguei até a fazer uma demonstração aqui no primeiro vídeo desse jogo, quando eu desenvolvi ele lá em 2018, eu acho, 2018. Eu desenvolvi ele em Flutter, não, em Vue, tá? O framework do Vue, do Vuetify, na verdade, que usa o Vue, né, por detrás. E bom, desde então, lá desde 2018 para cá, eu nunca mais toquei no projeto, nunca mais toquei na ideia. É um jogo que só existe aqui aqui no meu computador, né? E eu nunca divulguei, nunca fiz nada a respeito. E aí me veio essa vontade de fazer um projeto aqui no YouTube. E eu justamente tinha eu fiquei pensando o que eu poderia construir junto, né, com as pessoas, né, junto com alguma audiência, né, que eu venha ter no futuro, porque nesse momento o canal ele está sem inscritos, mas eu acredito que se o conteúdo for bom, se a gente progredir certinho, as coisas vão tudo dar certo, né? Mas eu fiquei pensando o que eu poderia construir e até para eu poder me desenvolver na oratória, mas também eu tinha essa vontade de criar alguma coisa, né? De tirar alguma ideia do papel, né? E eu fiquei pensando, putz, eu poderia fazer um SAS disso aqui, né, daquilo ali. Mas eu lembro que da vez, quando eu estava projetando o jogo, que eu projetei lá e fiz com o framework do Vuetify, em Vue, né? Puxa, eu me diverti bastante, assim, fazendo o jogo. Eu lembro que
todo problema que eu tinha, eu ia atrás da solução, via alguma solução de algum bug, de algum erro que eu estava cometendo, né? E fazia os testes ali, tá? Então eu desenvolvia o jogo, corria ali para fazer o teste. Então isso foi assim, um ponto de diversão muito grande, né, para mim. E eu pensei com o passar do tempo, sempre pensei também no jogo, no Jaca Game. Sempre pensei, poxa, eu poderia tirar aquele jogo do papel, do campo das ideias, né, colocado no papel, rascunhar, planejar e desenvolver. E até no começo do ano, desse ano 2025, eu ainda pensava assim, não, a gente ainda não está num nível de tecnologia tão grande, né? Um nível de tecnologia que eu falo assim, com relação às IAs, a gente ainda não está num nível tão avançado assim para poder desenvolver um jogo com IA. Só que eu fui, ao passar do ano, né? Ao passar desse ano, eu fui acompanhando tantas evoluções, tantas progressões das IAs, e aí veio depois os MCPs para você poder fazer o plugin ali de uma ferramenta com a sua IA, e aí essa IA acaba utilizando essa ferramenta para você passando os comandos para ela. Depois a gente foi vendo outras evoluções, um avanço muito grande, principalmente na parte de coding, né, das ferramentas de inteligência artificial. E aí eu falei assim, já ali pro finalzinho de outubro, começo de novembro, eu já falei, não, eu acho que dá para tirar do papel a ideia do jogo. Tá? Então, aí eu projetei a criação desse canal, né? Falei, seria interessante a gente documentar essa construção, fazer um build, né, junto com a audiência, né? Então, eu decidi fazer, então, né, tirar a ideia do papel e seguir aí com a ideia no canal, né? Então eu me predispus a fazer todos os domingos as lives, né? Então nesses primeiros domingos aí, eu estou tentando me adaptar, estou tentando ver como é que faz a questão das lives. E o YouTube tem essa restrição, né? Ele não deixa canais novos fazer lives assim, abrir o canal já fazer uma live. Não, eles não deixam fazer isso. E então estou vendo para resolver essa questão. Possivelmente nos próximos domingos, com essa questão resolvida, a gente já consegue fazer ao vivo, né? Ao vivo e a cores, tá? Então vamos lá. Assim, basicamente, recapitulando o que eu falei no primeiro vídeo, foi em parte isso que eu comentei sobre do porquê da existência do canal, da criação do canal. O que eu vou fazer aqui? Então, a gente vai construir do zero um jogo. O nome do jogo se chama Jaca Game. Então, toda essa estruturação nós vamos fazer aqui com vocês, tá? Aqui nesse canal no YouTube, tá? Para o vídeo de hoje, eu ainda não vou ter muita mão na massa, até porque assim, quando eu até falei no primeiro vídeo que eu tenho só os domingos à noite para eu poder pegar esse projeto, para eu poder focar nesse projeto. Então, durante a semana, eu não consigo, por conta de várias outras demandas, vários outros projetos, eu não consigo, pelo menos eu não ainda tenho essa disponibilidade de reservar mais tempo da semana para esse projeto. Eventualmente, a ideia crescendo, a gente tendo uma autonomia maior também de tempo, eu possa ter mais períodos do meu dia para focar no projeto. Eventualmente, eu posso mudar os horários e os dias das lives, mas isso, obviamente, vai ser amplamente
postado aqui, né? Então, mas pelo fato da gente ter só os domingos, né? Esses primeiros domingos, esses domingos iniciais do projeto, eu tomei apenas para poder fazer uma espécie de documentação do que a gente vai fazer, tá? E basicamente tomar algumas decisões de programação, qual ferramenta utilizar, qual ferramenta utilizar, qual estrutura, qual banco de dados, né? Então, para essas decisões, tá? Que eu também vou utilizar inteligência artificial para poder me basear, eu já tenho pelo menos um norte também do que eu acho que seria o ideal para eu poder ter um MVP, tá? Como eu coloquei lá no primeiro vídeo, para eu ter um MVP lá no dia 1º de agosto de 2026. Então, como eu mencionei no primeiro vídeo, essas 3 datas aí são as 3 são os 3 milestones, né, do nosso projeto. No dia 1º de agosto eu quero ter um MVP pronto, 1º de agosto de 26, eu quero ter um MVP pronto para Android, iOS e Web, tá? Até o dia 31 de setembro eu quero ter todo um plano estruturado de planejamento de divulgação, né? Um plano de marketing, marketing detalhado, né? Um plano de divulgação certinho. E no dia 1º de dezembro seria nosso milestone final, tá? Onde a gente vai fazer ali a nossa divulgação. Nós vamos iniciar a nossa divulgação. E aí, com um plano detalhado ali de marketing, a gente vai poder seguir com essa divulgação, A gente vai, no dia 1º de dezembro, pensa que é o dia que a gente vai colocar o jogo em produção, né? Então, todas as nossas páginas, Facebook, Instagram, TikTok, whatever, qualquer que seja a rede social, já tem que estar tudo pronto, a logo, enfim, tudo isso já vai ter que estar pronto para o dia 1º de dezembro de 2026, o jogo só rodar, tá certo? Bem, então, deixa eu colocar aqui para a gente documentar, que esse é o início da live. Eu vou colocar aqui live 2, mas são as lives gravadas, né, gente? Então, vou colocar aqui um divider. Beleza, então aqui é o início da live 2, tá? Então hoje a gente precisamos tomar as decisões, tá? Na verdade, a gente precisa iniciar a tomada de decisões sobre... Vou colocar o óculos, né? Que nesse momento eu já não enxergo, principalmente no final do dia, né? A visão já não está tão boa. Precisamos iniciar a tomada de decisões sobre quais stacks ou engines que vamos utilizar em nossa plataforma, tá? Em nosso jogo, tá? Vou pensar aqui. Tá. Deixa eu colocar aqui na minha tela. É o seguinte, deixa eu abrir aqui a ferramenta que eu utilizo. E eu já vou explicar para vocês o meu raciocínio, tá? Deixa eu abrir aqui 2 ferramentas. Obsidian. Tá? Já abri o Obsidian e a... Muito bem.
a outra ferramenta. Muito bem. Bom, deixa eu abrir aqui a câmera agora. Muito bem. O que a gente precisa, para eu explicar como que vai funcionar também um pouco da dinâmica aqui no canal, basicamente eu não tenho uma programação fixa. Hora eu vou conversar com vocês, hora eu vou ter esse brainstorm só comigo. Na medida do possível, eu vou tentar aqui fazer um brainstorm com vocês, né? Mas, de vez em quando, posso ter esses momentos em que eu vou estar pensando sozinho, né? A gente vai usar algumas ferramentas aqui, das principais ferramentas de IA que eu vou utilizar, tá? São essas daqui. Deixa eu abrir aqui. Bom, o ChatGPT, tá? Eu vou colocar aqui no texto o ChatGPT, tá? ChatGPT. Deixa eu pensar aqui qual outra que eu vou utilizar também. Para fazer programação, o Cloud AI, tá? E também a ferramenta do Cursor, tá? Esse é o meu as minhas principais ferramentas de IA, tá? Eventualmente, vou utilizar o Gemini, vou utilizar, sei lá, o Grok, tá? Isso aí eu vou falar, né? Quando eu for utilizar, eu vou falar isso, tá? Mas, para mim, os três aqui já bastam, né? Eu acho que eu não tenho hoje uma ferramenta que esteja melhor na parte de programação que as duas de baixo. E no raciocínio geral, o ChatGPT pode nos ajudar bastante. Então, eu acho que não vejo a necessidade de ter outras ferramentas por enquanto, tá? Então, vamos lá para o ChatGPT. E aí eu vou começar aqui a fazer os pedidos, né? O primeiro pedido que eu posso fazer aqui é o seguinte. O jogo, tá, que nós vamos montar é o Jaca Game, né? Deixa eu ver se ele está no meu histórico. Não está. Vou ter que abrir o GitHub. Deixa eu só ver aqui se ele já está logado. Cadê? Não está aqui, deixa eu ver. Não está nesse repositório. Com esse aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Eu tinha publicado mesmo. Então, o jogo é o Jaca Game, né? Eu acho que poderia, talvez, depois tirar um vídeo só para explicar as regras do jogo, tá? Mas, assim, o jogo é um jogo de cartas, né? Então, basicamente, a gente vai ter ali um conjunto de cartas
cartas do baralho convencional, né? São 56 cartas. O Coringa faz parte do jogo, então ele tem que estar sendo contabilizado aí, tá? Então, eu, para jogos de cartas, tirando aqueles jogos convencionais que a gente conhece, o truco, que mais? Paciência, esses outros jogos. O jogo que eu mais tenho referência, que eu já cheguei a jogar várias vezes, é o Poker Stars, né? O Poker. Mais especificamente o Poker Stars da empresa Flutter, né? Do conglomerado Flutter, né? Então, o Poker Stars, deixa eu pegar aqui, vamos ver se a gente tem pokerstars.net. Vamos ver se a gente tem aqui alguma ideia de como que é o field ali, né? A imagem que o usuário tem da tela, né? Então, essa imagem está bem ruim, né? Deixa eu ver aqui. Quero ter uma imagem do gameplay, né? Olha só que bonito. Né? Olha só como que fica, assim, visivelmente é uma tela mais atraente para o jogo, né? Eu sei que eles já evoluíram bastante a questão do layout, template deles, mas ainda assim, até mesmo nessa posição, um game 2D desse jeito, eu acho que ele é muito atraente, né? Você tem a tela ali, a mesa verde, você tem ali o seu usuário ali embaixo, né? Toda essa interface que o usuário tem, né? Os botões ali de fácil acesso, né? Toda essa interface, que obviamente vai ser alterada depois, mas essa interface, ela é o que eu tenho de referência, pelo menos para eu começar o jogo, tá? E assim, claro, tudo no que a gente está desenvolvendo aqui não é vamos dizer assim, a regra principal e final, né? Pode ser que mais para frente a gente tenha que alterar o layout, alterar alguma coisa, alterar uma questão, mas o primeiro prompt que eu vou gerar aqui agora com o ChatGPT é para que ele me auxilie a quais stacks, quais ferramentas que eu preciso para eu poder começar o desenvolvimento desse jogo, tá? Eu já tenho na minha cabeça aqui que a Unity, tá? A Game Engine Unity é a melhor para poder embarcar uma série de plataformas diferentes, caso eu queira, principalmente Android e iOS, e o web também. E ela já tem uma série de plugins, uma série de presets que já estão bem mastigados para o meu desenvolvimento. Então eu tendo a ter uma dificuldade menor de desenvolver com a Game Engine da Unity, né? Com a engine da Unity. Então, vamos ver o que o ChatGPT nos recomenda, né? Mas assim, o pensamento que eu preciso colocar nesse meu prompt é que a gente precisa de um MVP, tá? Um MVP que dê, claro, sim, para a gente poder escalar, tá? A ideia, mas a gente precisa tirar a ideia do papel. A gente precisa tirar o jogo do papel. Então não dá para pedir assim uma baita de uma stack, assim, uma baita de um conjunto de ferramentas, de uma AWS da vida, porque a gente está só começando o desenvolvimento, né? Muito provavelmente o servidor do jogo vai ser aqui, local, né? Então a gente precisa guiar o ChatGPT, tá? Para que ele possa nos gerar as ferramentas mínimas para esse início de jogo, para esse MVP do jogo, tá? Então, usando como referência o PokerStars que vocês estão vendo aí, tá? Então, nós vamos lá no ChatGPT, nós vamos iniciar o nosso chat assim.
preciso desenvolver uma game engine ou um jogo para as plataformas iOS, Android e web, cujo jogo é de cartas de baralho convencional. Tá? Cartas de baralho convencional, né? A ideia é fazer um MVP básico e simples, né? Porém totalmente jogável e divertido. Preciso de todo o guia de ferramentas, engines, stacks, back-end e front-end necessários para o desenvolvimento do jogo. Tá? Considero o jogo Poker da PokerStars.net uma referência interessante para o meu desenvolvimento. Embora meu jogo não seja poker, haverá cartas na mesa e cartas na mão, dentro da dinâmica do jogo. Perfeito. Acho que para o primeiro prompt inicial, a gente pode partir dessa ideia, tá? Eu tenho também, pessoal, as regras do jogo, tá? Que eu não lembro agora, deixa eu ver aqui se eu consigo achar as regras do jogo que eu havia escrito lá em 2018, 2019, eu acho, quando foi que eu comecei a criar ele com o Buildify. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, consegui achar no meu Drive. Tá? Ó, vou compartilhar com vocês aqui o documento original. E veja assim, primeiro, o ponto importante é a logo que eu havia feito lá atrás. Eu vou aproveitar essa logo. Tá? A última atualização que eu fiz foi em 2020, tá? Lá em fevereiro de 2020. Então, pra vocês verem, há 5 anos atrás, quase 6 anos atrás. Né? Deixa eu só ver aqui se eu tenho o histórico de quando que eu comecei. Histórico de versões. (26 de fevereiro). Parece que eu comecei a criar lá em 26 de fevereiro mesmo, né? Então, foi naquele ano, esse ano de 2020 mesmo. Tá? Mais antigo, bem antiguinho, né? Então, aqui estão as regras do jogo, né? E eu vou deixar essas regras aqui anexadas também na descrição do vídeo. Mas, assim, não tem muito mistério, né? Você tem uma valência aqui das cartas, uma valência dos naipes, tá? Tem umas regras gerais, outras regras, enfim, tá? Então isso aqui vai ser muito importante para quando a gente estiver criando ali as regras do jogo, tá? Vamos ver o que o ChatGPT nos devolveu, tá? E ele devolveu uma lista bem extensa, né? Então tá. Vou assumir que você quer um jogo multiplayer, online, simples. Perfeito, eu esqueci de mencionar isso, né? Que tem que ser um jogo multiplayer, né?
online, simples, salas, mesas, cartas na mão e na mesa, estilo PokerStars em espírito, mas com regras próprias. Se for só single player, depois dá para simplificar um pouco. Beleza. Ele dividiu em visão geral, stack recomendada, alternativas de engine, stack, front-end, back-end, banco de dados e infra, ferramentas auxiliares e um roadmap ali resumido do nosso MVP, tá? Divisão geral é arquitetura. Para ter iOS e Android Web com o mesmo código de jogo, o caminho mais prático é Engine Cross-Platform, tá? Para a lógica do jogo, mais a UI do jogo, né? A interface do jogo, tá? Back-end tempo real ou quase real para criar e entrar nas mesas, sincronizar os estados, né? Ou seja, cartas, apostas e turno, persistir contas, moedas e histórico. A princípio a gente não vai ter moeda não, porque isso aí já entra numa complexidade muito grande. Né? Moeda para gastar no jogo, porque subtende-se que teria ali para você teria condições de poder fazer apostas e tudo mais. Arquitetura, tá? Cliente, né, que está vendo ali o jogo na interface dele, ele está falando para fazer ou em Flutter ou em Unity, tá? Que ele compila tanto para iOS quanto para Android quanto para web, tá? O servidor do jogo, real time, pode ser um Node.js, tá? Um Node.js, Nest.js, ou um C#, se a gente for usar o Unity, né? Com WebSockets. Eu não conheço não conheço assim, eu já ouvi falar do C# focado para Unity com WebSockets, né? O Node.js eu já fiz um curso há muito tempo atrás, eu lembro lá da criação das classes e tudo mais. Eu vou ter que, obviamente, resgatar todo esse conhecimento. Mas assim, pessoal, aqui é uma pessoa também, não vou dizer leiga, tá? Mas eu diria que eu sou até um estagiário nessa questão de back-end e também de desenvolvimento de jogos, tá? Então, assim, a gente vai aprender, né? Basicamente, meio que com toda... a gente vai aprendendo junto aqui, né? Durante a criação do jogo, né? API REST para a função não real-time, tá? Login, perfil, loja, histórico, tá? Então a gente vai ter que ter uma API separada ali para poder persistir os dados de login, perfil da pessoa, se tiver uma loja, um histórico de jogos, né? O banco de dados a gente pode usar um Postgres, né? Para poder persistir as informações ali. Redis, dados para armazenar cachê, filas, né? O infra. Aí ele fala que hospedar em AWS, GCP, Azure ou até Rail, Render, Heroku para MVP. Nesse começo talvez vai ter que ser uma coisa assim bem simples, um Heroku, um Railway, né? Porque realmente a gente está começando e só quer criar um MVP, né? A stack recomendada ali para o front-end, né? Se é engine ou um front-end feito com um framework, né? Ele fala, por que Flutter? Um código único em Dart, você consegue gerar ali um aplicativo para iOS, para Android e também para web, tá? Ele é muito bom para UI custom, né? Cartas animadas, mesas, chips, ótima performance 2D, animações suaves, web build decente para um card game, não é game 3D pesado, tá? Então ele está informando aqui que o Flutter ele talvez não é o mais indicado para caso a gente queira fazer um 3D ali mais animado, mais rebuscado, né? Pontos fortes. Cartas são basicamente widgets animados, o poker-like layout na mesa, mão HUD, né? Não sei o que é isso. É mais UI do que game engine complexa, integra bem com WebSockets, Firebase, etc. Tá. Então ele já deu essa recomendação. A gente pode seguir ela? Pode, como também não pode, né? Back-end, Node,
tá? Porque ele usa JavaScript ali. É ótimo para WebSockets, APIs REST também, né? E o Nest.js, né? Estrutura organizada, módulos, controllers, services, facilita escalar o projeto. Ele é bom para suporte, bom suporte para WebSockets, out of the box, tá? Principais componentes, tem a criação de mesas, né? As salas, os jogadores entram, saem de uma sala, aí tem os eventos ali que ele consegue controlar, fazer o manejo, né? Join table, start game, play card, end turn, enfim. A API REST para fazer a autenticação, para entrar no jogo, o perfil do jogador, o saldo das moedas, o histórico de partidas, né, e tudo mais. Banco de dados e armazenamento. Ele está indicando ali o Postgres ou um Redis, tá? O Postgres tem as tabelas que ele recomenda, né? Users, User Sessions, a wallet, né, do cara, do usuário, as partidas dos jogadores, as ações dentro da partida, né? Um log simples de ações. Pode ser também, né? Armazenar estado transiente das mesas, né? Então baralho atual, cartas na mão de cada jogador, sem persistir detalhes sensíveis do cliente, turno atual e timers. Tá? Suporte a pub, sub, beleza. Alternativas de engine. A Unity, o PROS, ele é muito usado em jogos, incluindo card games, ferramentas visuais, animações, partículas, boa para escalar para algo mais complexo, 3D, avatar. Então, isso seria interessante, né? Você ter um avatar ali do usuário, né? Seria interessante, né? Contras para o seu caso. Build web, às vezes mais pesado. Curva de aprendizado maior se você vende web mobile. Tá? Web First, React mais Wrappers. O React mais CSS Canvas é bom para o iOS e Android com React Native. O Pro, se você vende front web, é muito natural. O Contra, manter web mais nativo, pode virar 2 códigos. Tá, então 2 códigos eu estou tentando evitar o máximo possível, né? O que eu queria? Tudo numa só ferramenta, eu já consegui exportá-la para o iOS, para o Android, para o web, né? Porque nesse começo, pessoal, só vai ser eu, né? Eu não tenho equipe. Futuramente, quem sabe, eu tenho ali uma pessoa focada ali para o iOS, focada para o Android, depois e uma pessoa focada para a web, né? Tá? Aí tem o Flutter. Eu estou gostando da ideia do Flutter, né? Front-end Flutter, visão prática, presentation, telas, widgets, animações, lógica de cartas do cliente. Ele já tem até um modelinho aqui, né? O embaralhamento, distribuição das cartas, deve ser feito no servidor, não no cliente, para evitar trapaça. O cliente só exibe o estado já calculado pelo servidor. Isso é para a gente evitar que o cara consiga acessar ali tá? Aí o MVP, um login, uma tela de login, uma área de lobby ali para poder listar todas as mesas disponíveis, um botão para criar mesa, concordo. Mesa de jogo, área central, cartas na mesa, parte interior, cartas na mão do jogador, lateral, nomes dos jogadores mais as fichas, barra de ações, botões, jogar carta, passar, etc. Basicamente é isso mesmo que a gente precisa para um MVP, tá? Comunicação com o back-end, usar um pacote como WebSocket Channel ou Socket I/O Client no Flutter, protocolo simples em JSON, tá? E respostas dos servidores enviando estado de OK, né? Tem o back-end, tá? E lógica de jogo no servidor, as entidades, segurança, aí o banco de dados, tá? Infra para MVP, back-end deploy Railwell, ferramentas auxiliares, controle de versão, Git, obviamente,
gerenciamento de tasks, Trello, Notion ou Jira. O design, o Figma, para prototipar as mesas, as cartas. Eu tenho que pesquisar o que é isso. Deixa eu ver o que é isso. Aqui é HUD. Deixa eu só ver aqui. Então, o roadmap resumido do MVP, ele gerou aqui para mim. Definir as regras do jogo, número de jogadores, como as cartas são jogadas, condição de vitória. O 2, prototipar a UI no Figma, tá? Layout de mesa, layout de mão. Subir o back-end mínimo, tá? API REST de Health Check. Endpoint para criar e entrar na mesa, sem lógica ainda. Implementar WebSockets em back-end, Join Table, tá? Broadcast de mensagem simples. Flutter, app básico, tela de lobby, conectar no WebSocket. Implementar a lógica de cartas do servidor, integrar a UI, polir a UX e testes. Partidas com 2, 4 amigos, tá? Beleza. Heads Up Display. No contexto de jogos, incluindo Mobile Card Games, HUD é a camada de interface que mostra informações importantes ao jogador. Então, legal. Beleza. Então, nós temos aqui mais ou menos um roadmap. Eu vou deixar salvo aqui no nosso Notion, tá? Que vai ser mais ou menos o roadmap que a gente precisa seguir, tá? Para a gente poder criar o jogo, né? Como hoje eu havia colocado ali essa questão de fazer a decisão de qual é a engine que eu vou usar, ou qual vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para poder desenvolver o jogo, tá? Então, eu vou continuar aqui as minhas pesquisas no próprio ChatGPT e vou incrementar a minha pesquisa, né? Então, pensando que neste momento serei apenas eu desenvolvendo, vou colocar aqui até buildando o jogo do absoluto zero, sem a ajuda de profissionais da TI. Opa, peço perdão. Só tirar aqui rapidinho. Peço perdão, deixa eu ver aqui. Um alarmezinho. Se voltou. Bom. Então, recapitulando aqui o nosso pensamento, pensando que neste momento seria apenas eu buildando o jogo do absoluto zero, sem a ajuda de profissionais da área TI, considerando meu conhecimento limitado na área, preciso de uma ferramenta para desenvolver o jogo em que com ela, seja possível exportar o jogo para as plataformas mencionadas: iOS, Android e web. Qual seria a recomendação mais precisa nesse caso? Vamos lá. Então, assim, naquela linha de raciocínio, eu preciso de uma ferramenta que vai me permitir que eu que me disponibilize, né, essa possibilidade de exportar o jogo para essas três plataformas, no caso, para as plataformas iOS e Android,
e que ele possa ter ali o jogo web também no mesmo código, né? Sem eu ter tanto trabalho para eu poder, né, construir as mesmas lógicas numa plataforma separada para o iOS, depois de Android e depois para a web, tá? Então ele fala aqui, ó, pensando em uma pessoa só, começando do zero e querendo iOS e Android Web com o mesmo projeto, minha recomendação mais direta é usar o Flutter como base do jogo, front-end, mas o back-end simples, tá? Como Firebase ou Node, tá? Porque o Flutter é a escolha mais precisa no seu cenário, tá? Único código, 3 plataformas. Você escreve em Dart e o mesmo projeto compila para Android, iOS e Web, tá? Ele é ótimo para jogos 2D de cartas. Seu jogo é essencialmente cartas na mão, cartas na mesa, botões. Isso é mais UI do que Game Engine pesada. E o Flutter é perfeito para construir interfaces bonitas e animadas. Então, beleza. Curva de aprendizado de app, e não de engine, tá? A Unity e a Godot são incríveis, mas você teria que aprender conceito de cena, de game, objects, componentes, etc. No Flutter você aprende widgets, telas, navegações, animação e bem mais direto para quem vem de web app, tá? Comunidade gigante, documentação boa, tem muitos tutoriais, até dar umas ideias aqui, né? O back-end, para começar sozinho, dá para ir por camadas. A fase 1, offline, tá? Um pseudo multiplayer local, tudo rodando no próprio app, só para provar regras, UI fluxo, sem servidor ainda. A fase 2, online simples, autenticação, mas salvar usuários, Firebase ou Firestore, mais fácil para começar. Sincronizar mesa em tempo real ou Firestore em tempo real. Um back-end bem simples em Node.js com WebSocket, se você topar aprender. Com certeza, eu topo sempre aprender, mas precisa ser o mais simples. No caso do Node.js, eu teria que reaprender, né? Porque eu já fiz um curso há muito tempo atrás, né? Que você precisaria instalar, usar, mínimo viável. O Flutter SDK, tá? O Android Studio ou VS Code. Eu recomendo VS Code, mais extensões do Flutter, tá? Uma conta em Firebase, se for usar login, salvar dados facilmente, né? E o fluxo seria criar um projeto no Flutter, fazer uma tela de mesa de cartas estática, criar o modelo de cartas, jogador de mesa e carta, jogador de mesa, simular um jogo local, apenas você versus bots ou 2 jogadores no mesmo device, e quando estiver redondo, conectar a Firebase, né? A Unity, ótima para jogos, a Godot. Beleza. Então, nós decidimos que nós vamos utilizar o Flutter, né? Então, nós vamos utilizar o Flutter, tá? Para o desenvolvimento desse MVP do jogo, tá? Evidentemente que assim, pessoal, pode ser que mais para frente os futuros inscritos aí do canal que estejam assistindo o vídeo agora estejam se descabelando, falando, meu Deus do céu, como que esse cara consegue? Como que esse cara pode? Como ousa? Esse cara é burro? E sim, pessoal, eu sou leigo mesmo, né? Então, o que eu estou me propondo aqui é realmente até passar vergonha, mas tirar uma ideia do papel, né? E aí, quem sabe, a ideia vai crescendo e tudo mais. Mas o principal objetivo do canal, pelo menos para mim, é eu me desenvolver enquanto profissional para essa área de jogos, tá? Aí alguém vai falar assim, poxa, mas então começa com a Unity, né? Vai com a Unity, vai com... Beleza, né? Então, assim, talvez ao longo dos próximos meses aí, pode ser que eu tenha que refatorar todo o projeto, né? Mudar de rota. Ao invés do Flutter, eu vá ali para Unity, ou vá ali para Godot, ou vou ali para Game Maker. Mas o importante é que eu estou fazendo uma construção do zero, né? E isso seria até para encorajar também quem está assistindo aí, fala, pô,
ó o que esse cara está fazendo, né? Então, que seja algo interessante, né? Para quem está assistindo, para a gente poder desenvolver isso, que seja algo legal, bacana de ser feito em conjunto, né? E então é isso, tá? Bom, para esse vídeo de hoje, mais ou menos é isso que eu havia pretendido, tá, fazer. Eu ainda estou começando, tá, gente? Então, ainda ainda estou um pouco travado ainda no que fazer, no que deve ser feito, como que vai ser a dinâmica, mas o importante é que eu estou tirando a ideia do papel, estou fazendo esse segundo vídeo, mas vou fazer o terceiro vídeo, vou fazer o quarto vídeo, vou fazer o quinto vídeo. Isso já está bem calculado na minha cabeça, então o importante é você tirar, né, a sua ideia do papel, tá, gente? Então, botar para fazer, tentar, né, encaixar o seu projeto pessoal dentro da sua rotina, dentro da sua dinâmica, né, semanal ali. E é isso, tá? Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e fiquem com Deus até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço.